Funciona. Pode continuar por mais um minuto. Roger teve a sua vida tirada por eles. Após o 23º dia, provavelmente, suponhamos que ele foi morto entre esse período, do 23º dia até o 32º dia, 9 dias após serem resgatados. Eu os pergunto aqui, até onde vale a pena ir em nome da sobrevivência? Porque se eu estou com fome, então eu mato uma pessoa em uma situação extrema, eu estou transformando o que é ilícito, pensando que eu não vou ter nenhuma punidade depois. Eu espero que esse aqui não seja o caso, até porque se esses forem inocentados, que mensagem o judiciário vai passar para a sociedade? Que imagem vamos passar para a sociedade com 4 criminosos que mataram aquele cara, que não teve nem direito pela família enterrar com dignidade, visto que o corpo já estava em decomposição. A minha pergunta é essa: até onde vale a pena em nome da sobrevivência? Feita a abertura do Ministério Público, passa a palavra aos advogados para fazerem sua tese de abertura. Muito obrigada, senhora juíza. Boa noite a todos aqui presentes. Hoje eu irei defender essas 4 pessoas. Eu acho curioso como falam dos meus clientes como se estivéssemos como se estivéssemos numa esquina aleatória e eles resolvessem que deveriam sortear um e matá-los. Não estavam. Estavam 22 dias debaixo da terra fria. 22 dias presos num lugar escuro, úmido, com a pouca esperança. E ainda tiveram que ouvir do júri, da igreja e dos próprios médicos que ninguém iria ajudá-los nessa questão. A vítima, como o próprio júri diz, propôs um plano. A vítima propôs o plano de sacrificarem um. Ele recuou, quando percebeu que ele poderia ser sacrificado. Mas antes de morrer, perguntaram a ele o que ele achava sobre o jogar de dados dele. E ele não se opôs a isso. Ele aceitou de bom grado, disseram que ele poderia ter chorado e implorado. Mas perguntaram a ele o que ele achava sobre isso. E ele não se opôs a isso. Eu não acredito que nenhum dos meus clientes tenham forças para forçarem um homem a esse ponto, mesmo estando em 4. Até porque eles eram amigos. Você não vai na caverna com um desconhecido aleatório que odeia. Eles eram amigos e tiveram que matar um amigo. E eles carregarão isso pelo resto da vida. Se isso não é uma punição adequada, comer a uma pessoa, comer o seu amigo, ter que carregar isso pelo resto da sua vida, então eu não sei mais o que é. Excelentíssima senhora juíza, ilustres representantes do Ministério Público, senhores jurados, nobres colegas aqui presentes, boa noite. Hoje assumo com honra e com responsabilidade a defesa dos réus, homens que não deveriam ser tratados como criminosos, mas como sobreviventes. Estamos falando de homens que ficaram presos em uma caverna por vários dias, isolados, sem luz, sem alimento, sem qualquer expectativa imediata de resgate. Senhores jurados, isso significa uma coisa: a morte ali era uma realidade concreta e eminente. O
direito não pode ser analisado fora do contexto. O nosso ordenamento jurídico reconhece o chamado de necessidade, previsto no artigo 24 do Código Penal Brasileiro. O estado de necessidade ocorre. O estado de necessidade ocorre quando alguém pratica um fato para salvar o direito próprio ou alheio de perigo atual, que não provocou por sua vontade e que não podia evitar de outra forma. Exatamente o que aconteceu. Ali dentro não havia uma sociedade organizada, não havia proteção do Estado. Eles estavam submetidos às leis da própria sobrevivência. Ao analisar os fatos com propriedade, cheguei a uma conclusão que estes homens estavam a 1000 milhas distantes da nossa realidade. Então é muito fácil apontar o dedo e dizer o que deveria fazer no momento de situação de risco de vida, viver ou morrer. Senhores jurados, condená-los seria ignorar a condição humana, seria aplicar a lei de maneira fria, desvinculando da realidade fática. O direito deve servir à justiça, e a justiça não é vingança. Esses homens já carregaram o peso psicológico do que aconteceu, já sofreram dias de terror, fome, medo, culpa. Punir essas pessoas não trará a vítima de volta, apenas acrescentará mais dor e sofrimento a uma tragédia inevitável. Onde há estado de necessidade, não há crime. Diante disso, a defesa requer a absolvição dos réus, porque naquele momento não houve uma escolha verdadeira. Houve desespero, houve necessidade e houve luta pela vida. Nessas condições, concluo que, sob qualquer aspecto que este caso possa ser considerado, os réus são inocentes do crime de homicídio contra Roger e que a sentença deve ser reformada. Obrigado. Feita a tese de abertura pelos advogados, passo agora a palavra ao Ministério Público para fazer sua sustentação oral de 5 a 10 minutos. Primeiramente, boa noite a Vossa Excelência, aos jurados, aos colegas promotores e advogados. Hoje, nós não estamos aqui para julgar um acidente. Nós não estamos aqui para julgar a natureza. Hoje estamos aqui para julgar pessoas que decidiram matar. 5 exploradores entraram numa caverna, adultos, conscientes e experientes. Eles sabiam que poderia ocorrer isso. Eles são acostumados a entrar em cavernas. E mesmo assim levaram pouco suprimento. Um desmoronamento bloqueia a única saída. É uma tragédia? Sim, mas não foi essa tragédia que matou Roger. Quem matou Roger foram os réus. Desde o primeiro momento o Estado foi acionado. Uma operação de resgate foi montada. Engenheiros, operários, máquinas. Recursos públicos foram mobilizados. Dinheiro foi gasto. Tempo foi investido. 10 trabalhadores morreram tentando salvar a vida dos 5. E mesmo assim, dentro da caverna, eles decidiram tirar uma vida. No 20º dia, eles conseguiram contato via rádio com quem estava do lado de fora. Eles fizeram uma pergunta: quanto tempo demoraria para ser resgatados? A resposta foi clara: cerca de 10 dias. Eles sabem que o resgate está próximo, eles sabem que ainda tem esperança. E mesmo assim, eles decidiram matar?
Isso não foi um surto. Isso não foi um ataque de pânico. Foi um debate. Foi uma escolha. Foi uma vida sendo decidida em um jogo de azar. Excelências, isso não é instinto. Mas antes da execução, ele desistiu. Eles jogaram dados por Roger. Roger havia voltado com sua palavra. E o que eles falaram? Chamaram de covarde. E jogaram os dados por ele. E aqui a defesa alegou ser amigos. Mas amigos que matam. Eu não quero um amigo assim. Um amigo que vai me matar por subir minha própria carne. Eu não quero um amigo desse. Eles jogaram dados por Roger. E quando a sorte foi desfavorável, eles o executaram. Não foi heroísmo. Isso foi homicídio. E a lei é simples. Quem quer que intencionalmente prive outrem da vida será condenado. Eles privaram a vida de Roger. Eles o executaram. Não há dúvidas. Se aceitarmos que a fome justifica o homicídio, qual vai ser o próximo passo? O medo? A pobreza? O desespero? A lei não pode ser suspensa quando ela se torna desconfortável. Senão deixa de ser lei. 10 homens morreram para tentar salvá-los. Roger morreu pela mão dos réus. Hoje, nós não julgamos a fome. Vocês julgam uma decisão consciente de matar. Se a lei só vale quando é confortável, ela vai deixar de ser lei. Mesmo assim, a lei precisa valer. A prova é clara. A verdade é uma só. A condenação não é vingança. É a resposta necessária para que a justiça prevaleça. Obrigado. Faço pedido agora ao magistrado para apresentar um dossiê de teses que preparei justamente para os jurados e para o magistrado. Saúdo o excelentíssimo júri, saúdo a magistrada e saúdo todos os jurados aqui presentes. Não poderia deixar também de saudar todos aqui que deixaram suas aulas para estarmos assistindo aqui neste momento aqui presente. Primeiramente, queria dizer aqui que não julgamos apenas um fato, julgamos uma brutalidade, pois um homem foi morto por 4 homens e não somente morto. Se fosse somente homicídio, nós classificaríamos como homicídio, mas foi homicídio seguido de canibalismo. E é por isso que esse caso é tratado não somente como homicídio, mas como homicídio doloso. E é isso que iremos tratar aqui hoje. Eu gostaria que cada um de vocês aqui presentes, pensassem na mãe de vocês. É isso mesmo, eu quero que cada um de vocês pense na mãe de vocês, a mãe que amamentou vocês, ensinou vocês a jogar bola, a mãe de vocês que ensinou vocês a nadar, a andar de bicicleta. Agora eu quero que pensem na mãe de vocês numa caverna. A mãe de vocês com medo, com frio, com medo de ser morta. Vocês já imaginaram essa situação? Foi a mesma situação que vimos o que aconteceu com os réus. Todos eles também. Justamente, todos eles também ficaram com medo, todos eles ficaram com frio. Mas justamente o amigo, se eles tinham realmente um amigo, que amigo é esse? Que amigos são esses que sacrificaram e comeram carne de um amigo? Se vocês têm algum amigo, vocês sabem que vocês nunca fariam isso por esse amigo. Eu duvido que vocês nunca comeriam a carne do melhor amigo de vocês, mesmo que isso fosse para sacrificar e fosse útil para poupar a vida de vocês. A defesa apontou inúmeros pontos falhos, mas um deles em específico me chamou uma forte atenção. Primeiramente, nesse dossiê de teses, nisso que vocês viram aqui, eu entreguei para cada um dos jurados e entreguei para a magistrada um dossiê de teses que eu preparei para ela sobre todas as leis que constam na nossa Constituição e também no artigo penal que constam aqui no nosso dossiê. No artigo 13º do Código Penal diz que somente torna lícito o homicídio. Ou seja, de acordo com a Constituição, que é o que seguimos aqui no Brasil, não é lícito. Mesmo que eu diga, você pode matar a pessoa ainda assim responderá por homicídio. Ou seja, a fala que o parceiro aqui falou, que o advogado de defesa falou, é totalmente implausível perante a Constituição brasileira. Eu não preciso falar, não irei perder muito tempo acerca disso. Nós trabalhamos com leis e a lei da Constituição, conforme consta, não estou falando nenhum tipo de calúnia, nenhum tipo de falácia, consta no dossiê de tese. A Constituição Federal de 1988
diz que somente é imputável quem lhe deu a causa, e isso quebra totalmente o argumento da defesa. Não irei perder muito tempo falando a respeito disso, já que o argumento foi totalmente quebrado. E subindo mais ao que a defesa falou, ele falou sobre o estado de necessidade e que eles iriam morrer se não comesse alguém. E eles fizeram um pacto para decidir que isso aconteceria. Mas um pacto não é esse contrato social, esse pacto de vamos sortear aqui um dado e quem cair vai morrer e depois que sairmos daqui nós não vamos ser condenados. Não existe perante a lei. Eu entreguei também, nesse mesmo artigo, nesse dossiê de tese, consta o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988 e diz que é garantido a inviolabilidade do direito à vida, dizendo assim que ninguém pode negociar, renunciar ou autorizar a própria morte. Então, o contrato sendo objeto assim nulo de pleno direito, o contrato é inexistente. Outra coisa, um absurdo, na verdade, que eu achei que foi citado pela equipe de defesa, é a falácia proferida acerca de que foi necessário matar para eles poderem viver, sendo que a vida humana não é objeto de cálculo matemático. A vida humana é um valor, cada vida tem um valor e é um objeto que não pode ser calculado. Cada vida humana é um objeto indivisível, que não pode ser atribuído a nenhum tipo de causa. Vida alguma vale um preço, vale um valor ou vale algum dinheiro. Eles tiveram, desde o momento que eles mataram o cadáver, eles mataram o Roger, eles tiveram 9 dias. O que seriam 9 dias? Eu pergunto a vocês, a todos que estão aqui presentes, a vida de vocês vale 9 dias? Se eles esperassem mais 9 dias, o melhor amigo deles estaria salvo. E que amizade é essa que mata uma pessoa por 9 dias? Será que a vida de vocês não aguentariam esperar 9 dias? É isso que é mais impressionante nesse caso, e deixar que esses réus saiam impunes é a maior prova, seria uma maior prova de que o governo, que o Estado estaria sendo falho. E nesse momento estaria descumprindo a Constituição Federal de 88. Eu gostaria que percebam, senhores jurados, e eu gostaria que a magistrada percebesse, todos aqui presentes, nenhum argumento da defesa conseguiu contrariar. Se vocês forem buscar na Constituição, na lei e no que diz respeito ao Código Penal, nenhum tipo de argumento conseguiu contrariar o que a lei diz. E o que a lei diz é soberana a tudo. O professor Joelis nos instruiu a estarmos falando sobre o jurispositivismo, que é justamente a lei acima de tudo. E como estamos tratando disso, nenhum argumento deles conseguiu falar sobre isso. Mas a lei e a defesa, ela falou muito sobre desespero. Mas não foi o deslizamento de terra que matou Roger. Não foi a fome que matou Roger. Não foi nenhum animal que tinha naquela velha que matou Roger. Foram os próprios amigos dele que mataram, tornando assim homicídio. Por lei, homicídio. E se o coração de vocês diz que isso é errado, acredito que eu não preciso dizer mais nada e minha fala está encerrada por aqui. Feita a sustentação oral da promotoria, passo a palavra aos doutores advogados para que procedam com a defesa também pelo tempo de 10 minutos. Boa noite a todos, boa noite, excelentíssima juíza, doutores advogados, promotores. Eu peço ao magistrado para entregar um dossiê de teses da defesa. Bom, eu quero começar rebatendo o senhor promotor, que falou como se o desabamento tivesse sido uma escolha dos réus. Jamais teria passado pela cabeça deles que teriam que matar um amigo para sobreviver. Eles tinham que ter racionado sim os suprimentos, mas eles levaram o suficiente do que ia levar o tempo que eles passariam explorando a caverna. Não, que eles não contavam que ia ocorrer um desabamento. Eles chegaram a racionar sim, mas em um estado de necessidade extrema. Eles não sabiam que eles só tinham mais 9 dias à frente. E eram mais 9 dias, além dos dias que eles já estavam lá dentro, para que o resgate acontecesse. Eles entraram em contato com autoridades e perguntaram quando o resgate ia ter sido solicitado, ia ocorrer. E não deram um dia específico, eles não disseram de certeza quando ia acontecer. Eles não tinham certeza de que sairiam vivos daquela caverna. Eles se encontravam em estado de natureza pura. Eles estavam no instinto de sobrevivência ativado. Eles falam como se Roger estivesse totalmente contra. De início, Roger deu a ideia do jogo de azar. E ele só deu para trás quando ele viu que iria perder, porque todos os outros já haviam jogado os dados. E tiraram números mais altos e ele perderia. Por isso ele desistiu. Mas antes que ele fosse jogar os dados à sorte, foi perguntado. E ele disse que não teria problema em jogar. Ele não tinha nenhuma objeção a fazer. E foi lançado à sorte.
Eles não tinham mais a consciência como nós temos agora, porque eles já estavam dias sem comer, dias sem beber água, e tudo isso afeta os sentidos humanos. Dias sem beber água, dias sem comer, afetam os sentidos humanos, como diz o dossiê que eu entreguei a vocês, jurados. O Roger era o líder. Ele falava no rádio e representava os demais. Desde o início ele esteve à frente de tudo. Ele que propôs a forma do sorteio. E aí agora é muito fácil nós chegarmos aqui e apontar o dedo aos réus e dizer que eles fizeram isso e mataram o próprio amigo. Não foi certo o que ele fez, o que eles fizeram. Mas também não foi proposital. Eles não fizeram porque eles queriam ver o amigo morto, ou porque eles ansiavam por comer uma carne humana. Jamais. Eles fizeram por extrema necessidade. Obrigada. Boa noite, senhores, jurados, meus amigos, professores do direito. Venho aqui, primeiramente, pautar desde o início e colocar os posicionamentos da nossa defesa. Quando a acusação diz que os réus aqui deveriam ter se preparado, porque eles são profissionais, entendam, todos nós aqui somos profissionais, mas ninguém aqui sai de casa contando que vai ficar preso, que vai passar por uma situação jamais inimaginável na sua cabeça. Todo mundo aqui sai de casa pensando que vai voltar. Ou pelo menos eu imagino que seja. Eles não estavam preparados para ficar tanto tempo na caverna. Os alimentos que eles levaram era para os dias que eles passariam lá fazendo suas pesquisas. Se eu vou para uma viagem, eu levo roupa necessária para o tempo que eu vou ficar na viagem. Então, não havia como se preparar. A gente não sabe o dia de amanhã. E ninguém sai do trabalho contando que não vai retornar. Outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui. Quando você se encontra em uma situação de risco, de estado de calamidade, de vulnerabilidade, os seus instintos naturais, eles são, naquele momento, eles tomam de conta da situação. Eu acredito, queridos, que se hoje eu colocasse aqui um copo com urina na frente de cada um de vocês e falasse, bebe, o que vocês pensariam? Tá louco? Por que eu beberia? Mas se eu falasse, bebe, porque esse é o único meio de você sair daqui vivo, a situação muda completamente. Porque eu coloco vocês em um estado natural, no qual é o único meio de sobrevivência. Então, o que ainda há pouco parecia um absurdo, tomar um copo com urina, muda totalmente quando a história muda, quando a situação muda. Sim, comer carne humana, carne de um amigo, é uma situação horrível. Eu não conto com isso na minha vida e nem vocês, para vocês, e eu tenho certeza que os réus também nunca passou pela cabeça deles ter que passar por esse tipo de situação. Mas, infelizmente, aconteceu. E esse, infelizmente, era o único meio. Volto aqui também em outro ponto, quando eles falam que eles obrigaram o Roger, foi contra a vontade do Roger. O Roger foi o primeiro a procurar soluções. Ele propôs primeiramente isso. Todas as vezes que ele fez as perguntas, ele foi o primeiro a querer, ele buscou. Infelizmente, conforme a gente vai ficando num estado que a gente se sente comprometido, que a gente se sente que está em perigo, o medo toma conta da gente. Quando ele viu que todos os réus aqui já teriam jogado os dados, tirado números altos e que a probabilidade dele tirar um número baixo e ser o escolhido era muito grande, ele recuou. Eu também recuaria, mesmo que eu tivesse feito a proposta. Todos queriam sair, mas a proposta veio dele. Infelizmente, a sorte não esteve com ele nesse dia. Outro ponto que eu quero aqui esclarecer. É muito fácil todos quererem culpar eles
pela situação em que eles se encontraram. Quantos homens morreram? Não sei se vocês sabem, foram 10 que morreram na tentativa. Eu tenho certeza que o Estado, que as pessoas que se disponibilizaram a ir lá ajudar, elas não contavam com aquilo de novos deslizamentos, de novas situações difíceis, de uma nova reviravolta, porque toda hora era uma coisa nova. O Estado se propôs a ir lá, a ajudar, a tentar resgatar pessoas, aquelas pessoas que foram mortas lá, elas colocaram a vida delas em risco para salvar eles. E eu acredito que todo mundo no seu estado natural, tanto aqui fora, como as pessoas que queriam entrar lá estavam dispostos a ajudar. Mas só quem sabe da dor, do medo, é quem estava lá dentro. A acusação diz, que eles poderiam ter esperado mais. Nesse dossiê fala que não tinha como. Nem se eles tivessem parado em um estado de repouso, aquecidos, não teria como. Sabe por quê? Eles não estavam só sem comida. Ficar sem comer para o organismo é menos difícil do que ficar sem beber água. Eu acho que muitos aqui, na correria do dia a dia, conseguem passar várias horas sem comer. Às vezes nem vê, meu Deus, não comi, perdi minha refeição. Acontece comigo, eu acredito que acontece com vocês. Mas a água, o corpo pede. O corpo anseia pela água. Então não era só comida, havia água também. E aí piora. E quando eles tomaram a decisão, quando não tinha mais jeito e teve que tomar a decisão, assim como o Roger não estava no seu estado emocional normal, eu tenho certeza que não tinha como estar no estado emocional normal quando a pessoa opta por um jogo de azar para ver quem vai ser usado, os outros sobreviver. Eu sei que ele não estava no estado normal, mas assim como ele não estava no estado normal quando ele propôs isso, os réus aqui também não estavam no seu estado emocional, no seu estado de saúde físico, quando tiveram que, infelizmente, chegar ao ponto que chegaram. Quer dizer, então, que eu vou culpar eles, vou culpá-los por terem entrado lá, não terem levado comida suficiente, como se adivinhasse o que ia acontecer. É a mesma coisa, gente, de a gente estar dentro de um barco, 7 pessoas. Tem um salva-vidas. O barco vira. 6 pessoas, 7 pessoas, 6 salva-vidas. 6 pessoas se salvam, uma morre. Então quer dizer que os 7 vão ser culpados pela morte de um? Doutora, é um estado de sobrevivência. Doutora, você tem que resultar. Boa noite a todos. A nossa advogada trouxe que eles não tinham ciência que a caverna poderia acontecer um trágico acidente, né? Mas vou dar um exemplo aqui para vocês. Se um policial ele vai prestar serviço, ele tem ciência que o serviço dele pode acontecer algo. Ele pode levar um tiro, até mesmo se ele estiver apaisando, ele tem ciência que pode acontecer algo. Eles eram exploradores de cavernas. Eles sabiam que não podiam confiar na natureza, que algo poderia acontecer com eles. Eles sabiam disso. Ou seja, se eu vou numa situação de risco, onde eu sei que meu serviço vai me prestar riscos, eu vou me proteger, eu vou me prevenir, levar alimentos. Outra coisa, falaram sobre ele criar um estado, um contrato ali dentro da caverna. Antes do Roger falecer, ele perguntou ao político, religiosos, entre outros, se eles poderiam fazer isso, sacrificar um deles para poder salvar os outros 4. Ninguém falou nada. Ou seja, como é que eu vou criar um contrato dentro de uma caverna, sendo que eu não tenho permissão legal? A partir disso, já temos o argumento de que eles estavam na sua consciência, porque uma pessoa inconsciente, ela não vai perguntar antes de fazer, ela vai lá e comete. Uma pessoa que está em estado de extrema, não vai perguntar ao outro assim, tu quer fazer um jogo de dados? Não. Ele vai lá e mata. Ele não vai perguntar antes se eu estou louca de... Gente, quando eu estou com raiva, eu nunca vou perguntar para você o que eu posso ou não fazer. Eu vou lá e faço. Mesma coisa, se a pessoa está
Um dos 4 acusados jogaram dado por Roger e falaram que ele não teve objeção nenhuma sobre jogar os dados. Mas, entretanto, porém, todavia, como é que eu, em estado de minoria, vou poder me opor a 4 pessoas? O outro advogado falou que a outra advogada falou que eles a outra advogada falou que eles eram amigos, que eles não tinham como matar o Roger. O Roger ele não estava coagido. Como é que não está coagido, gente? 4 contra 1? Como é que não está coagido, entendeu? Então, assim, falar sobre estado da pessoa não estar em estado de consciência, eu, sinceramente, quando a pessoa não está em estado de consciência, ela não vai perguntar, ela não vai argumentar, ela não vai ter paciência de jogar dados, ela vai lá e comete. Boa noite. Passo a palavra agora para os seus advogados fazerem sua réplica. Serão 3 minutos. A doutora promotora falou que eles não estavam, se eles estavam tão inconscientes, como poderiam ter tido o plano de jogar os dados e premeditar a morte de Roger. Mas no momento em que foi ligado, eles ainda estavam conscientes. Em nenhum momento nós dissemos que eles já estavam inconscientes quando passaram o rádio e perguntaram para as autoridades. Em nenhum momento dissemos isso. Mas depois eles perderam a comunicação. E só então foi feito o jogo, foi jogado os dados e assim lançaram ele à sorte. Mas antes disso, sim, eles estavam conscientes. Mas ao decorrer do tempo em que eles ficaram sem água, ficaram sem comida e tantos dias trancados dentro de uma caverna que desabou, gente, eles perderam a consciência após eles falarem com as autoridades. Por isso, ela quis dizer que eles estavam conscientes, mas não, eles perderam a consciência depois. Bom, eu quero encerrar falando que nem tudo que é legal é justo. Mas, se a função do direito é preservar a vida, como nós vamos condenar essas pessoas por terem decidido viver? Nós não podemos fazer isso. E o meu pedido é que a justiça prevaleça sobre a rigidez. Boa noite. Os promotores quiserem falar por mais 2 minutos. Você não fala. 2 minutos finais. Olá, boa noite a todos novamente. Gostaria primeiramente de falar aqui e responder a nossa querida advogada de defesa. Ela falou primeiramente que o dever do direito é preservar a vida. Só que constitucionalmente isso não é verdade. Vemos que na Constituição, no artigo 5º da Constituição Federal, diz que ele garante a inviolabilidade do direito à vida. E na verdade é a Constituição que garante esse direito. Tendo assim que, na verdade, eles não podem criar essa lei. Essa lei confere-se somente à Constituição Federal e não às pessoas que criam um tipo de contrato social para isso. Então, isso não é plausível de maneira alguma pelo Estado. Na verdade, esse tipo de argumento só é criado a partir de um contrato social criado pelas próprias pessoas que estavam na caverna. Mas, na verdade, isso não é plausível de forma alguma, pois um contrato social se transforma em um objeto de nulo direito a partir do momento que é criado por um ser humano sem a Assembleia Constituinte estar fazendo na Constituição. Então, na Constituição Federal, no artigo 5º, já diz que é sim garantido o direito à inviolabilidade da vida. Só isso mesmo. Convido agora os seus advogados para fazer uma finalização de 2 minutos. Gostaríamos de finalizar relembrando que os réus aqui presentes estavam em um estado de sobrevivência, de alerta ativado, que eles não se encontravam no meio da sociedade, pois eles estavam isolados, muito distantes. Lembrar também que quando eles pediram aconselhamento, como foi dito, sobre o que fazer, sobre se poderia ser feito isso, as autoridades lá presentes poderiam ter acalmado eles, poderia ter colocado uma opção de automutilação, mas nada disso foi dito. Não era responsabilidade deles ter esse pensamento, já que eles estavam fragilizados, com o psicológico totalmente abalado. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que, diante de um estado de necessidade, qualquer pessoa que se encontre em um estado que se sinta coagido, correndo risco de vida, ela sempre, o instinto dela natural
vai responder. Se uma pessoa vir me bater, eu vou tentar me proteger. Isso é instinto, é da natureza do ser humano querer sobreviver. Então, no estado que eles se encontraram, um estado de isolamento, voltou o instinto deles natural. Eles estavam distante da sociedade. Então, não é justo que diante disso, porque a gente não está tratando aqui de um crime que ocorre todo dia. Aqui é uma excepcionalidade. Aqui não é um latrocínio, aqui não é um furto, aqui não é um caso de venda de droga. Isso aqui é um crime excepcional, é uma coisa diferente. Então não é justo que nós julguemos este caso como se fosse um caso comum, um caso natural, porque isso aqui não ocorre todo dia. Estão os senhores jurados habilitados a julgar ou precisam de mais esclarecimentos? Em julgamento pelo tribunal do júri, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria, mas entenderam que os réus agiram sob estado de necessidade, respondendo afirmativamente ao quesito absolutório. Absolvo aos réus em razão do reconhecimento de excludente ilicitude. Então, queridos, boa noite. Rapidinho. Minha garganta hoje nem me permite, né, falar muito, porque ela tá mais pra lá do que pra cá. Queridos, júri simulado, né? O júri como um todo. Brilha o olho, brilha nossos olhos. Que experiência fantástica e que bom que vocês estão tendo ela desde já, desde o primeiro semestre. Pensem assim, eu nem vi teoria do crime ainda, cara, mas eu cheguei aqui e eu defendi o estado de necessidade. Porque eu fui lá, eu li, eu entendi o que é uma excludente, que é o estado de necessidade. Eu vou defender até o fim, ou não, a promotoria, não, olha, não é estado de necessidade, que ao mesmo tempo precisou estudar a Constituição Federal, eu estava ali, meu Deus, como Constituição foi em cima e foi embaixo? Eu falei, muito bom, e vem aí um grande constitucionalista aí para nós, dentro da academia. Então, assim, vocês, todos aqui, a magistrada, né, principalmente aqui os meninos e a magistrada, que coragem, exige muita coragem. Vejam, o primeiro semestre está todo aqui, eu olhei lá para trás há pouco, o quinto semestre estava praticamente todo ali atrás também, né? Então exige muito pulso da gente, muito posicionamento, estudo, que foi o que vocês tiveram aí nesses bastidores, e não é fácil, mas tenham na cabeça que vocês saem na frente de um bocado agora, porque vocês sabem o que é estado de necessidade. Porque vocês sabem qual é a base constitucional, a base legal para fazer uma sustentação, uma alegação. Né? Então, júris, sustentações, todo esse tipo de dinâmica que a gente propõe para vocês dentro da faculdade, é isso. É superação, é ato de coragem, é porque que a gente quer, né? Gostaria que vocês se destacassem à frente dos projetos, à frente das dinâmicas. Então, eu reitero os meus parabéns ao professor Joares pela condução do debate. Eu acho que Introdução ao Estudo do Direito é uma matéria linda, né? Dá para a gente explorar ela de maneiras incríveis, maravilhosas. Parabéns à defesa, parabéns à acusação, aos nossos juradinhos aqui. Para vocês não. Para vocês, brincadeira. Parabéns, queridos. Ao primeiro A como um todo, né? Eu escuto excelentes palavras e elogios vindos da turma, uma turma comprometida, assim como o primeiro B, uma turma comprometida, uma turma assídua, uma turma que quer participar e quer se envolver, e a gente espera isso mesmo de vocês até o 10º semestre. Não quero ninguém lá no 7º, 8º, vou dar um toque na cabeça. Brincadeiras à parte, obrigada por vocês, né, primeiro A e de modo geral, nos brindarem nessa noite com essa dinâmica, com esse júri simulado tão bonito. A sorte é nossa, não é de vocês, tá? Obrigada.